Pedalar em grupo não é só andar junto. É saber que alguém vai te esperar lá em cima da subida se tu precisar. É alguém perguntar: chegou bem em casa? É rir no meio do nada, reclamar do vento contra, dividir a água, a comida, o silêncio ou a respiração ofegante. No grupo não importa tanto a tua profissão, teu status ou teu passado. Importa sim se tu respeita o ritmo, cuida da outra pessoa e se volta todo mundo junto e bem para casa. Ali todo mundo é só uma pessoa. E isso combate algo que pouca gente admite sentir. A sensação de não pertencer a lugar nenhum. O pedal tu pertence, mesmo sem falar muito, mesmo sendo quieto ou mesmo sendo novo.